Vocês conhecem essa figura, já viram essa figura. Essa figura é uma figura que está na capa do livro do Joseph, o primeiro livro dele, Your Health, de 1934. E é uma capa que ela guarda um certo tesouro, na minha opinião. E esse tesouro, ele está relacionado justamente com o que representa, talvez, isso é só uma interpretação minha, porque eu nunca li isso, ele nunca escreveu, assim, literalmente o Joseph sobre essa capa, ok? Mas eu imagino que essa lata d'água aqui, ou será o que isso seja na cabeça dele, alguma coisa, represente, na verdade, a luta que a gente tem que ter, né, no nosso corpo, em relação à questão de lidar com a gravidade o tempo todo. Tá certo? E essa luta, dependendo de como o arranjo corporal ela vai se configurar, né, ela vai se dar, ela pode ser uma luta que às vezes sucumbe, né, a essa força, ou uma luta que de uma certa maneira coloca a pessoa dentro de um aspecto mais, vamos dizer assim, qual a palavra que eu posso usar? Tem que tomar cuidado com essas coisas, mas talvez ativo em relação a essa força, ok? No sentido dela estar o tempo todo, na verdade, usando recursos para poder, né, se posicionar e empurrar o chão, né, e se movimentar com um certo aspecto que não é um aspecto, talvez, descendente, ok? Então ele coloca, né, essas duas figuras, uma com o centro de massa, do ponto de vista do plano sagital, bem desalinhados, né? Principalmente uma bacia projetada, uma caixa torácica tombada para trás, e aqui uma outra onde os centros de massa já estão um pouco mais alinhados, né? E essa seta aqui no meio, que é uma seta em duas direções, uma seta que também é muito representativa, no sentido de que talvez a gente encontre essa disposição para lutar contra a gravidade a partir, na verdade, das forças que a gente começa a desenvolver a partir do chão, tá certo? O Pilates clássico tem um conceito para isso, ele chama two-way stretch, né? Que é um conceito que a gente pode pensar em vetores de força em oposição, né? Em desenvolver forças em oposição, em alongar fibras em oposição, enfim. Tudo bem? Ok? Então isso é uma técnica de movimento do Pilates clássico. Não sei se no Pilates contemporâneo isso também é enfatizado, né? Que é uma técnica de movimento que o meu aluno, seja ele professor de Pilates ou aluno regular de estúdio, precisa aprender a realizar, ok? Durante os movimentos dele. Tudo bem? Ok? Muito bem. Essa frase do Ivaldo eu acho uma frase muito representativa também um pouco disso aqui, porque é um cara que eu acompanho muito e sou um grande admirador do trabalho do Ivaldo. E ele tem uma frase que não sei, não está nem no livro dele, é uma frase que eu ouvi ele dizendo que sem flutuação o psiquismo também se achata. E essa flutuação, na verdade, ela é uma espécie assim, de expressão do gesto motor, ok? Uma expressão que é uma expressão de vigor, que é uma expressão de atividade, né, em relação a essas forças, principalmente a força da gravidade e os arranjos musculares que tendem a querer achatar às vezes a gente, ok? E ele frisa muito, o Ivaldo possivelmente deve ser um cara que pensa o movimento a partir da evolução humana, né? Onde a gente saiu de uma posição de quadrupedia e veio para uma posição de bipedia, né? E aonde uma série de arranjos corporais foram sendo, né, adaptados durante todo esse período para que a gente possa liberar as nossas patas dianteiras para poder a partir daí criar as coisas e criar o mundo, tá certo? E poder desenhar, pintar, escrever, fazer, realizar, ok? Então é um aspecto muito importante da condição humana.
E, obviamente, que o pé tem uma importância muito grande em relação a isso, assim como outros segmentos, né? Então, como Joseph Pilates, dentro da proposta de trabalho dele, ele fala muito sobre essa questão de corpo, mente e espírito, porque essa é a coordenação de corpo, mente e espírito é a definição que ele dá para o trabalho dele. Se a gente se perguntar, tá bom, mas como o Pilates faz isso? Como que eu trabalho a mente do meu aluno? Como que eu trabalho o espírito dele, seja a definição que vocês possam dar para isso? Na minha opinião, é por aqui. Ok? É justamente por essa reconstrução da trajetória do desenvolvimento motor humano. Ok? Onde ele vai aprender a reaprender a se movimentar. E a partir daí começar a criar novas imagens, né, na estrutura mental dele, né, novas imagens corporais, novas sinapses, né, novas conexões nervosas, representando o próprio corpo a partir de novas experiências e uma experiência dirigida. Ok? Então eu acredito que isso tem um poder absolutamente integral no sentido de trabalhar outras dimensões do ser humano que não é só a questão física. E outros autores corroboram com isso, muitos autores, ok? Um muito expressivo foi o Feldenkrais, que tem um livro chamado Consciência pelo Movimento, que é um livro muito interessante, em que ele fala muito sobre essa questão, tá bom?